Você vai comprar um carro que é 100% elétrico, ele tem uma autonomia de 120 km. Beleza, eu vou pro interior aqui, aí cadê o carregador lá agora? Porque esse carro custa mais caro do que o carro popular, que já não é pro pobre. E muitas vezes esses carros têm um acabamento muito melhor, tem um desempenho muito melhor, tem uma autonomia muito melhor, mas não tem o símbolozinho da BMW na frente, que é um sinal de imaturidade e falta de sabedoria achar que todo mundo tem que gostar da mesma coisa que você gosta. Mas e o carro elétrico, primo? Você chegou a fazer algum estudo? É que assim, o carro elétrico hoje, ele ainda é muito fora do padrão do meu público. Embora, uma coisa que eu tô gostando é de ver essas marcas chinesas chegando aqui. Porque toda hora eu vejo notícia falando que agora vai ter um carro chinês popular que realmente vai ser popular, tipo por 40 mil, né? Porque aqui no Brasil o carro popular não é rico. Então, vamos ver se eles chegando com carros mais simples, eles começam a bater mais esses carros aí pros caras se tocar que 90 mil reais não se paga num mob. Exato. Né? Mas é o carro elétrico, né? Tipo, tem o híbrido e tem o elétrico. Você vai comprar um carro que é 100% elétrico, ele tem uma autonomia de 120 km. Beleza, eu vou pro interior aqui, aí cadê o carregador lá agora, né? Então, eu acho que ainda pode crescer mais o carro elétrico. Eu acho que ele é louco. Me faz falta o barulho, porque eu gosto mais do barulho do carro do que do silêncio absoluto, né? Mas ele é muito ágil, é muito rápido. Mano, o Raval mesmo, cara, você acelera o carro 2 toneladas, sei lá quanto pesa, muito mais rápido que a HRV e tal, né? Mas eu acho que ainda falta muito pro carro elétrico pegar. Tem que ou melhorar muito essa autonomia aí, ou ter muito mais pontos de recarga aqui no Brasil. Eu acho legal, tá crescendo muito, a China tá trazendo muito, mas ainda não é uma coisa pro pobre. Porque esse carro custa mais caro do que o carro popular, que já não é pro pobre, que é caríssimo, né? É 230 mil, Rafa. E aí tem outros mais simples também, né? Tipo, tem a BYD também, né? Mano, eu tava vendo, tem um monte de marca chinesa chegando. Eu já não decorei todas, mas eu sei que tem a GWM, tem a BYD, Tigo, né? Tem umas outras marcas que eu vi um modelo esses dias, eu falei, é um carro bonito do caramba, mano. Aí eu fui procurar e era uma marca, eu não decorei o nome ainda. Tá chegando uma concorrência muito grande de carro aqui no Brasil, né? E isso eu acho interessante, como tem gente que ainda se apega mais à marca do que ao tanto que o carro entrega. Tipo assim, que às vezes um desses carros aí, por mais que sejam muito mais baratos do que carros importados de 600 mil, entregam muito mais. E isso tem comparativo. Eu falo isso porque eu não sou especialista, mas eu acompanho quem é. E muitas vezes esses carros têm um acabamento muito melhor, tem um desempenho muito melhor, tem uma autonomia muito melhor, mas não tem o símbolozinho da BMW na frente. Pega mais ao status do que ao quanto que o veículo entrega realmente, né? Cara, esse carro aqui, mesmo sendo na faixa de 200 e pouco mil, me entrega muito do que outros carros mais caros não entregam. Sim. Só que sempre tem gente que prefere a marquinha ali do status do que a entrega de fato, né? E uma coisa também, né, é que até pouco tempo atrás, eu ainda tinha muito preconceito com coisa chinesa. Porque a gente vem de um histórico que coisa da China é coisa xing-ling. E tem muita gente que ainda tem preconceito com coisa da China, pensando no que acontecia realmente há alguns anos, que é tipo assim, se quebrar, 2 meses pra chegar a peça. Só que agora tem um monte de empresa que tá vindo pro Brasil, que tá começando a fabricar no Brasil, e sem contar que esses carros, às vezes, têm uma garantia de 6 anos, 8 anos. Eu confesso, eu ainda ficaria com receio de comprar um carro chinês que não tem garantia. Mas a partir do momento que ele tá com uma garantia dessa, pô, dá pra usar 4 anos tranquilo, e ainda vai ter mais 2 anos de garantia depois se eu quiser vender, né? Muita gente que tem receio. E outra coisa, né? A China, ela sempre teve aquela ideia. É uma tecnologia que nem em Dubai eu vi. Tipo, você vai pro hotel, é tudo robô, velho. É um robô que te serve lá a comida do café da manhã, né? Eu ainda tinha a ideia de China, tipo, sabe aquela visão da Índia? Sim. Um monte de carro de triciclo passando, né? Buzina pra caramba. Mas a China tá uma tecnologia absurda. É um negócio fora do comum. Então, tem muita qualidade as coisas. É que, às vezes, por ser mais barato, a gente desconfia, né? Pô, se esmola muito, né? Às vezes, tem um negócio da dopamina, né? Aquele prazer. A gente tem prazer em comprar. Mas depois que a gente compra, a gente vê que aquilo não gerou tanto de prazer que a gente esperava que ele geraria. Por quê? Porque o prazer é o de comprar. Sou bem controlado. Eu também. Mas às vezes, quando quebra algo, me dá um prazerzinho de saber, eu vou comprar um novo. Só que aí, pra nós que somos mais controlados, a gente tem esse prazer e a gente compra o que a gente precisa. Sim. A pessoa que é descontrolada, ela compra um monte de inutilidade pelo prazer da compra. Só que aí depois, não mudou em nada a minha vida. O prazer vai variar de acordo com a pessoa. Cada um tem prazer em gastar de uma forma diferente do outro.
E eu não tenho que provar pro outro, eu não tenho que convencer o outro a querer gastar com aquilo que eu gosto. Eu sou o Duda, eu gosto de churrasco. O André, por exemplo, gosta de sushi e a Carol gosta de pizza. Ninguém fica enchendo o saco por causa de, nossa, não, você tem que gostar de churrasco, não pode gostar de sushi. Não, Duda, você tem que gostar de pizza. Mano, cada um tem um gosto e a gente se respeita. Mas quando se trata de gastar dinheiro, todo mundo quer dar um palpite sobre como o outro tem que gastar. Que é um sinal de imaturidade e falta de sabedoria achar que todo mundo tem que gostar da mesma coisa que você gosta. Sim. E também é sinal de imaturidade achar que os outros não podem gostar daquilo que eu não gosto. Entende? Então, o princípio, cada um gosta de gastar com uma coisa. E eu não tenho que meter o pau e não tenho que criticar, eu não tenho que tentar convencer ninguém, porque gosto é gosto. Então, tem gente que gosta de relógio? Tem. Eu tenho amigos que gostam de relógio, de Rolex e tal. Só que eles não me enchem o saco porque eu uso Mi Band, porque eles sabem que eu não gosto. Primeira coisa, cada um tem um gosto. Agora, o que eu acho importante a gente pensar aqui? Tem o grupinho da galera que fala que pra você entrar na roda dos ricos, você tem que ter um bom relógio. O que eu vou falar? Pra você entrar na roda dos ricos idiotas, você tem que ter um relógio também. Por que eu tô falando isso? Porque os caras mais ricos que eu já entrevistei na minha vida, nível bilhão pra cima, tá cagando pra relógio. O que eu vejo é que o coach novo rico vem com esse papinho. Por quê? Porque ele tá numa bolha de coaches novo rico que se importa com isso. Cara, já foi gente lá já foi vários bilionários lá no meu programa, nível Forbes, assim, os 100 caras mais ricos do Brasil. Tá cagando pra isso. Luiz e Barça. E é incrível porque esse povo, eles tentam padronizar. Esse que é o problema. Se você gosta, beleza, mas não vem falar assim, pra você entrar na roda de um rico, você tem que ter um relógio caro. Não. Pra você entrar na roda dos ricos que valorizam relógio caro, você tem que ter um relógio caro. E tem umas padronizações que eu acho meio medíocres. Por exemplo, o pessoal fala, você sabe muito sobre a pessoa com base no relógio. Pô, velho, eu já vi um monte de traficante, de funkeiro na favela com Rolex. Exato. E mostra o quê? Correndo de ouro. Mostra o quê da pessoa? Porcaria nenhuma. É muito comum as pessoas chegarem pra mim querendo me impressionar com os bens dela. Cara, eu não me impressiono com o teu relógio. Eu me impressiono em saber qual livro que você leu pela última vez. Aí eu gosto. Por quê? Porque eu gosto de valorizar isso. E aí isso eu acho louco, que aí entra um pouco na parte da ostentação. O que eu vejo da ostentação? A ostentação é uma forma de a pessoa que se vê pequena tentar provar o valor dela. Às vezes ela é habilidosa, só que ela se vê incompetente, ela se vê desinteressante, ela se vê ignorante. Então eu vou comprar um relógio caro pra ver se assim eu consigo ser aceito. Eu ouço muito que tem esse discurso. Cara, é só com um relógio desse que eu consigo entrar no círculo dos milionários. Eu vou falar, é só com um relógio desse que você consegue entrar no círculo dos milionários que se importam com isso. E normalmente isso aí pra mim é uma mediocridade. Você considerar uma pessoa com base no relógio que ela usa. Esse que eu acho que é o problema, quando a pessoa fica estabelecendo regra. Se eu fosse um desses caras, eu falei um vídeo, galera, olha o relógio que eu comprei. Pra mim foi uma conquista, eu me dei de presente quando eu conquistei meu primeira empresa não sei o que lá, custa 200 mil, é muito legal. Se você gosta, espero que um dia você consiga ter também. É isso. Agora, o que os caras fazem? Olha esse relógio aqui, ó. E sem um desse, você não é nada. Sem um desse aqui, meu amigo, você não vai entrar em roda nenhuma. Uma ova. A maioria dos caras muito ricos não ligam. Agora, primo, o que você acha? Você ir num restaurante, no final você tem que pagar um percentual de 10 até 15% às vezes de gorjeta, e incluindo ainda a questão do cover artístico. Cara, é assim, esse assunto é complicado por alguns motivos. Primeiro, por que garçom tem direito a 10% e qualquer outro tipo de profissional não tem? Garçom não é o único que me serve. Se eu for em vários outros lugares, tem gente que me serve também. Se eu for numa loja, nem todo lojista ganha comissão. Ele tem muito mais trabalho de ficar subindo escada com um monte de caixa do que o garçom. Então, primeiro, por que só garçom tem direito a essa taxa? Segundo, se o garçom tem essa taxa, quem vai proibir que todos os outros tipos de pessoas que prestam algum serviço também não comecem a cobrar? A gente já paga imposto pra caramba, agora até aquilo que é opcional eu sou obrigado a fazer. E terceiro, é muito comum Duda, eu não acho. Pergunta pra um garçom, criatura. Não tô perguntando, você é garçom? Não, então cala tua boca, criatura. Vai ver com o garçom. Sempre que eu faço vídeo, chove de comentário do garçom falando, Duda, não recebo porcaria nenhuma esses 10%. Aí a pessoa chega e fala, não, mas tem um restaurante que tá... É óbvio que vai ter alguém que tem. Mas vai ver no vídeo lá do meu canal. Tem a renca de garçom falando, Duda, eu sou garçom e concordo com você. Por que muito garçom concorda comigo? Porque eles sabem que isso é safadeza do dono do restaurante pra poder pagar um salário menor pra ele. Então, o dono do restaurante, vamos supor, ele pagava antes R$3.000
R$2.000. Agora ele chega e fala assim, ó, eu te pago 2.000, mas você vai ter direito aos 10. Ou seja, ele tirou dele da reta. Ele paga menos imposto, tudo vai ficar mais barato pro dono. Então, o dono do restaurante é espertinho. Ele bota uma taxa lá pra que ele possa diminuir o custo do restaurante. Daí a pessoa vai falar, Duda, mas o restaurante tem muito custo. Ué, então não abre, caramba. Toda empresa tem custo. Calcula direito, né? Só que aí você vai ver hoje em dia, o garçom é um salário mínimo que ele ganha. Pô, baita trampo chato, difícil, tem que fazer horas e horas, ficar andando de pé. Cara, a gente tá aqui sentado. Vai trabalhar 1 hora, ou 1 hora não, né? 8, 9 horas de pé. Entende? Isso é um bagulho terrível. Aí ele vai lá, vai procurar emprego, um salário mínimo. Por quê? Porque o cara tava, não, vem aqui que 10% a gente te dá. Então, eu não vejo sentido, eu pago. Se me atender bem, pago. Eu não vou pagar se não me atendeu bem. Por quê, Duda? O raciocínio é o mesmo. Imagina que você vai num lugar e o cara te atende mal. Você daria gorjeta? Não. Exato. Então por que eu vou pagar 10%, que é uma gorjeta, pra um cara que não me atendeu bem? Principalmente em rodízio. Você vai em rodízio, só vem pizza de mussarela. Agora, qual que eu acho o pior de todos? É o fato de que o restaurante tenta jogar isso na nossa goela como se fosse obrigação. E é totalmente proibido no país inteiro coagir, né? Você tentar obrigar o cliente a pagar. A Duda, eu moro na Bahia, é proibido. A Duda, eu moro no Porto Alegre, é proibido. Tanto que tem alguns lugares que o dono do restaurante, né, o caixa, sei lá, pergunta se você quer pagar ou não quer. Só que hoje ninguém pergunta se quer, simplesmente chega lá. E aí, como o brasileiro não sabe fazer cálculo, tem um monte de restaurante hoje que tá cobrando 16% de taxa. Quase 20% do preço é gastado de comissão, de gorjeta. E aí, quando a gente vai aceitando essas coisas, pô, velho, o pobre já se mata pra conseguir no restaurante. Ainda tem que pagar mais 18%, porque senão ele vai ficar constrangido, entende? Então, se o cara me atende bem, eu pago. Se eu vou no lugar e a pessoa fala como se eu fosse obrigado, eu não pago. Eu falo, não, mas pode chamar a polícia aqui, pode chamar. Por quê? Porque isso é coisa de gente pilantra. Aí tem gente que vai falar assim, Duda, você é muquirana. Eu não sou muquirana, porque eu não sou idiota. Se o cara que é pilantra, dono do restaurante, tá querendo jogar na minha goela que eu sou obrigado a pagar um negócio que a lei fala que não é, mas não vou pagar e vou ficar 3 horas aqui. Eu sei que vão falar, não, Duda, isso aí é perda de tempo. Nosso bem mais valioso é o tempo. Não, é que eu fico irritado. O cover artístico é a mesma coisa. Eu acho que é um negócio legal, só que é complicado. Às vezes você chega, o cara toca uma música e já sai pra pausa. Aí eu tenho que pagar o mesmo que... E o cara que viu a noite inteira, o cara, né? E é por pessoa e é um valor alto. E o ponto mais importante pra mim é, eu acho que é a pilantragem que mais me incomoda, entende? Não vai fazer diferença pra mim pagar 10%, mas eu tô pagando 10% pro garçom ou pro dono do restaurante? Não, e aí vai aumentando. Era 10, passou pra 12, agora é 15, acho que o Outback também deve estar nessa fase de 15, aí já tem alguns 16, tá? E a gente vai deixando? Não. Tá 47%. Mas não, Duda, é muquirana, você tem... mas peraí, velho. A gente já tem imposto pra caramba. E eu sempre, por mais que eu tenha enriquecido, eu sempre olho pra tudo com a ótica de quem é mais pobre. Sim. Se o pobre vai se ferrar, eu sou contra essa droga aí, entende? Né? Então, pô, não tem limite? Quem que vai impor limite? Por que tá aumentando? 10% não é mais suficiente? Agora tem que ser 16%? Agora,